no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz assim: está alguém aflito entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Na versão King James: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Vou repetir mais uma vez. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Pai soberano, bendito e amado, diante desta tua palavra eu oro para pedir, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Nós reunidos nesse ministério aqui em Peruíbe e aqueles que ouvem à distância, que todos nós sejamos agraciados com a tua presença, alimentados com a tua palavra, e que esta tua palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo lançada, em nome de Jesus. Tudo isso eu te peço e agradeço. E amém e graças a Deus. Tiago, não o apóstolo, mas Tiago, o irmão de Jesus, ele escreveu essas palavras, essa carta, lá para o ano 42, após o Senhor Jesus. E ele diz, ele era pastor na igreja de Jerusalém, e alguns tópicos que Paulo tinha deixado escrito, as pessoas acham que ele fez uma complementação, mas enfim, ele tinha muita credibilidade por ser irmão de Jesus. Ele não foi um apóstolo, porque na época de Jesus, todos sabemos que ele tinha a sua incredulidade, mas depois ele se converte. E o apóstolo Paulo, quando foi na sua primeira viagem missionária em Jerusalém, encontra com Tiago, e ele fica alegre, ele diz que esse é um verdadeiro apóstolo, o irmão de Jesus. E ele diz aqui, numa simplicidade muito grande, que se alguém está aflito, alguém precisando de algo, que ore ao Senhor. Mas em contrapartida, se alguém estiver alegre, que cante louvores, que seja grato pela alegria, por aquilo que Deus tem proporcionado, e que reconheça que tudo veio das mãos do Senhor. Isso é muito importante, porque quando nós oramos, a palavra do Senhor garante que o Senhor nos ouve, e nós estamos exercitando a nossa fé. E é importante que quando nós somos abençoados, a gente reconheça a soberania e a bondade de Deus que agiu ao nosso favor. Então, quando ele deixou essas duas palavras, dizendo está alguém aflito, que ore, ou está alguém alegre, que cante louvores, em resumo, ele deixa as situações que todo ser humano vive. Porque ou você vive em momentos de alegria, ou você vive em momentos de preocupação, mas seja o momento que você estiver vivendo, você sempre tem que ter um compromisso com um Deus vivo. As pessoas, quando elas estão necessitadas, elas buscam muitas vezes Deus, elas agem na oração, mas quando recebem algo, a primeira coisa que acontece, elas se esquecem do Senhor. E ele continua dizendo: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que esses orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente,
e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, será perdoado. Você veja que a oração é algo poderoso no mundo espiritual. Porque ele fala, olha, se tem alguém doente, você chame os presbíteros, ou seja, os anciãos da igreja, aquelas pessoas que têm conhecimento da palavra, aquelas pessoas que têm um compromisso, uma vida consagrada, e essas pessoas, elas vão orar, elas vão usar o azeite que tipifica o Espírito Santo, e essa oração, realizada com fé, curará o doente. Ou seja, todas as vezes que nós vamos orar, nós temos que pedir a Deus que a nossa fé seja uma fé que corresponda com a nossa oração. Porque muitas vezes a pessoa está acostumada a uma reza repetitiva. Muitos, em algumas religiões, repetem mantras, outros rezam terços e ficam naquela repetição. E o Senhor Jesus disse que não é por muito falar, nem por muita repetição, que você será ouvido, mas aquela oração simples, aquela oração com humildade, aonde você reconhece que tudo provém de Deus, através da bondade, graça e misericórdia, essa oração é ouvida. E ele fala, olha, esses presbíteros, esses anciãos da igreja, eles têm que ter fé, porque a oração da fé curará o doente. Quem vai ter fé para curar o doente? Aquela pessoa que está orando. E você vê que o poder dessa oração é tão forte, que diz, e se houver cometido pecado, será perdoado. Você imagine uma pessoa doente, uma pessoa sem condições, muitas vezes de pronunciar uma palavra, talvez numa UTI, num leito, e aquela pessoa recebe uma oração de fé, uma oração com imposição de mãos, ela é ungida com azeite, e além de tudo, essa oração, além de proporcionar cura, vai proporcionar o perdão. A pessoa nem tinha realizado ainda um pensamento, não tinha conseguido equacionar nenhuma ideia, mas o Senhor perdoou. O Senhor, através da oração daquela pessoa com muita fé, ela curou o enfermo e ele perdoou os pecados. Você vê que a oração, quando ela é feita com fé, ela é uma arma poderosa. Ela é algo que Tiago, irmão de Jesus, diz, olha, se você estiver passando por alguma necessidade, ore, busque a Deus. Se você buscar de todo o coração, com certeza você vai encontrá-lo. Ele vai dar uma resposta ao teu favor. Ele vai proporcionar algo que você nem imaginou, porque diz a palavra que aquilo que os olhos não viram, a tua mente não imaginou, não subiu ao teu coração, Deus tem um infinitamente mais. E nesse Salmo 32, 34, que a Edilene acabou de nos ler, ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Quer dizer, nós temos que provar, que experimentar, que exercitar a nossa fé. E realmente Deus quer isso. Ele quer que no meio das tuas tribulações, você exercite a tua fé. Porque quando você nasce, você é uma criança, você não sabe nada. Os teus pais começam a ensinar você a falar. O instinto faz com que você comece a andar. Você vai sendo educado, depois você vai na escola. E tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você viveu, é um aprendizado na tua vida. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Você vai orando, você vai praticando, Deus vai respondendo
e a tua fé vai sendo edificada. E de glória em glória, você vai vivendo o poder de Deus na tua vida. Você vai intercedendo, você vai fazendo o bem, e você vai sendo um instrumento usado por Deus. E ele fala no versículo 16: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Aqui, algumas coisas nos chamam a atenção. Por exemplo, quando ele fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, não é a ideia que se criou de você confessar para um homem num confessionário. As pessoas distorceram essa palavra, criaram aqueles confessionários onde as pessoas vão relatar aquilo que praticaram, e muitas vezes aquilo era usado para manipulação de pessoas. Na igreja, hoje em dia, infelizmente, nem tudo você pode abrir. Mas quando ele diz, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros, é aquela situação onde você sabe que tem algo que faz com que você fique doente, algo que você não consegue ter força para se livrar. E ele diz, olha, procure o ancião, o presbítero da igreja, confesse para ele, porque você sabe o que é que te prende, e peça para ele fazer uma oração. É nesse sentido que ele diz, olha, vai confessando uns para os outros. E quando ele diz aqui, orai um pelos outros, é porque a igreja, a congregação, a assembleia, e a palavra que anteriormente dizia sobre igreja, onde eles faziam a reunião, era sinagoga, que do grego quer dizer assembleia, a congregação. E quando nós estamos reunidos, nós temos que fazer o quê? Fazer o bem. Então nós temos que interceder, orar um pelos outros, porque nessa comunhão Deus ordena a bênção. E ele diz, a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Quando ele diz aqui uma pessoa justa, algo também chama muito a atenção. Porque sempre fala que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E eu pergunto para você, o que você entende como uma pessoa justificada? Você acha que uma pessoa justificada é um pecador que foi absolvido? É uma pessoa que foi justa pelas suas obras? Você acha que essa pessoa, que a Bíblia fala que se nós dissermos que não temos pecado, qualquer pessoa já está mentindo, porque todos nós somos míseros pecadores? E aí eu pergunto para você, como alguém que é pecador, não importa o pecado se seja grande ou pequeno, como dizem, que tem pecadinho e pecadão, mas alguém que desobedece a palavra de Deus, alguém que não tem capacidade, força para vencer, ou ainda que, como a palavra diz, aquele que sabe fazer o bem, mas não fez, já está pecando. E se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos ver que nem sempre nós estamos dispostos a realizar o bem ao próximo. Muitas vezes nós fazemos que nem aquele sacerdote, que nem aquele levita, que no caminho encontra um homem que tinha sido assaltado, e ele passa de longe. E aí eu pergunto, a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Quem é justo? Aí você diz, bom, é justo quem aceitou Jesus, quem tem Jesus como único Salvador. Sim, mas um juiz,
quando ele vai julgar alguma causa, por exemplo, ele pega, vamos dizer que vai julgar a Maria. Então ele vai fazer uma análise daquilo que foi relatado, do inquérito, dos fatos favoráveis, dos fatos desfavoráveis, e se ele achar que a Maria não tem culpa nenhuma, ele vai dar a sentença, absolvida. Se ele achar que através do inquérito, através das provas, a Maria é culpada, ele vai dar a sentença, culpada. E aí ele vai apenar a pessoa para que ela vá para a cadeia, para que ela pague aquilo que ela deve. Mas, por exemplo, alguém cumpriu toda a pena, alguém que fosse culpado de algo, foi condenado 5 anos de cadeia. Ele cumpriu toda a pena. Ele sai de lá como alguém que foi justificado. Ele era culpado? Era. Mas a ficha dele vai ser limpa? Sim, porque ele foi justificado, ele cumpriu a pena, ele purgou mora, ele não deve mais nada. Então ele é justificado. Nós, quando Deus olha para nós, nós somos culpados através do pecado de Adão. Mas quando ele olha para nós, que acreditamos em Jesus Cristo, ele diz: não, eles são justificados pelo sangue da cruz. Nós continuamos pecadores, continuamos sendo culpados, mas o sangue de Jesus nos justifica. E essa súplica da pessoa que é justa, que é justificada pelo sangue do Cordeiro, ela é poderosa e eficaz. Essa é a diferença, porque as pessoas dizem: se nós somos pecadores, se no céu não entra pecadores, então não entra ninguém no céu. O apóstolo Pedro fez uma pergunta similar a Jesus. E ele disse: Pedro, os impossíveis aos homens são os possíveis a Deus, porque para Deus nada é impossível. E o maior milagre é a conversão, é a pessoa ser transformada, ela se converter, ela acreditar, ela colocar a fé em ação e no momento da angústia, da tribulação, ela buscar o Senhor através de uma oração. Ou ainda, no momento de alegria, no momento de uma festa, no momento especial, ela cantar louvores ao Senhor em reconhecimento à bondade e à grandeza do nosso Deus. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Talvez você diga: mas isso são para líderes, para pessoas especiais. É o que eles querem que você pense. Porque quando você pensa nisso, você se torna dependente de oração, de homens e mulheres que dizem que estão aptos para orar por você. E eu não digo para você que não há os dons, pessoas que têm o dom de cura, dons de profecia, porque a Bíblia relata que tem dons, dons de mestre, dons de intercessor, tem dons, mas a tua oração também é poderosa, assim como a oração dos anciões e presbíteros da igreja. Você busca a oração, mas sabendo que a tua oração, embora você seja fraco, pequeno, pecador, mas se você é justificado pelo sangue do Cordeiro, a tua oração vai ao alto e ela chega na presença do Senhor. Versículo 17, nós estamos em Tiago capítulo 5. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, uma pessoa também que no momento
que foi ameaçado, fugiu, se escondeu numa caverna. Um homem que também tinha muitas vezes as suas fraquezas na fé, mas diz aqui, ele orou fervorosamente. Essa palavra vem do fervor, da intensidade, da fé. Ele rogou a Deus que não chovesse, e olha que Deus ouviu. E diz aqui, 3 anos e meio sem chuva. Então fez uma outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Você vê que uma oração poderosa, que teve poder para interferir na natureza. Quem interferiu na natureza? Porque ouviu a oração do profeta Elias. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Quem vai interferir ao nosso favor, como uma resposta de oração? O nosso Deus. O Deus vivo, o Deus Criador de todas as coisas. O Deus misericordioso, o Deus bondoso. O Deus que diz, clama a mim e eu te responderei. E ele fala ainda, acrescentando, que ele vai mostrar, vai anunciar coisas novas, coisas que nós nunca imaginamos, porque ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disto: quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Ele fala, olha, quando você olhar alguém que desviou da verdade, do que é a palavra, a tua obrigação como um cristão é falar a verdade. Seja no momento oportuno, inoportuno, porque a verdade é que vai nos libertar. E você tem que agir com fé, porque se você agir com fé, e essa pessoa se arrepender, e reconhecer, através do Espírito de Deus, que essa palavra é verdadeira, você ajudou um pecador a se arrepender, e você vai livrar a sua alma da morte. Ou seja, essa pessoa vai ser salva para a eternidade. E ainda você vai contribuir para que uma multidão de pecados seja perdoado. Você vê que exercitar a palavra de Deus é algo importante, é algo que, quando você dá atenção para os versículos e para a Bíblia, você aprende que a oração é poderosa, que o louvor também é poderoso. Tanto é poderoso que Deus habita no meio dos louvores. E só louva quem é alegre com Deus, quem reconhece a soberania, quem reconhece a bondade de Deus. Nós temos que exercitar a nossa fé. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2 desse mesmo livro de Tiago, irmão de Jesus, no versículo 21, ele diz assim: porventura, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha aqui a palavra, justificado. Abraão era falho? Era pecador? Era. Sua mulher,
quando viu que a promessa era muito demorada, teve a ideia de falar para que ele dormisse com a sua serviçal. Abraão ouve o conselho da mulher, ele tem o seu filho chamado Ismael. Você não acha que nesse momento ele teve dúvida sobre a promessa do Senhor? Porque se ele tivesse a certeza, ele ia dizer, não, vou guardar o filho da promessa. Mas ele foi justificado porque Deus continuou com Abraão. Deus conhecia, e quando Deus faz a prova final, pede Isaque, ele vai e oferece Isaque em holocausto. E isso justificou a fé dele, porque ele exercitou a fé através da obra. E ele fala no verso 22, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. O treino, a oração, o louvor, ele vai aperfeiçoar as obras de Deus na tua vida. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ora, o Senhor Jesus não disse para os seus apóstolos que ele já não chamava eles de servos, mas sim de amigos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas o amigo conhece, e eles sabiam qual era a vontade de Deus através de Jesus. Nós sabemos qual é a vontade de Deus ao nosso respeito. Quando alguém te perguntar, você sabe qual é a promessa que Deus tem para a tua vida? Você pode dizer, sim, eu sei. É que eu tenha saúde, que eu tenha paz no coração, que eu seja próspero, que eu glorifique o nome do Senhor e principalmente que eu seja um instrumento usado por Deus para anunciar a palavra aos pecadores. Quando você tem essa realidade dentro de você, você exercita a tua fé através das obras. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Ora, se alguém estiver aflito e vai orar, não é através da fé que você ora, mas a oração não vai ser algo que depende de uma ação? Se você for orar por um enfermo, você não vai levar o azeite, você não vai impor as mãos, você não vai praticar algo? É a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? É que conheçam a Jesus Cristo. Não é isso que o próprio Jesus diz? Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por um outro caminho? Olha aqui que ele usa aqui alguém que estava lá no fundo do poço. Se você ler lá no livro de Provérbios, que fala a respeito da meretriz, não são coisas boas que está lá, mas aqui ele usa o simbolismo da Raabe, a mulher que estava lá no fundo do poço, mas que pelas obras foi justificada, porque ela acreditou no povo de Deus. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também
a fé sem obras é morta. As pessoas dizem, eu tenho fé. Mas que fé você tem? A fé segundo a palavra de Deus ou a fé segundo a religião? Que fé que você tem? A fé que exalta e glorifica a Deus ou a fé que glorifica e exalta o teu próprio ser? Porque tem pessoas que quando dizem que receberam algo, parece que elas receberam algo porque elas praticaram um grande sacrifício, fizeram obras, desafios, e esquecem de glorificar e exaltar o nosso Senhor Jesus, exaltar o nosso Deus. A fé tem que ser a fé genuína, a fé que vai produzir frutos. Não é a fé através de uma imagem, de uma religião. Não é a fé através de doutrina de homens, mas é a fé alicerçada na palavra do Senhor. Nesse momento, nós sabemos que tem pessoas que estão aflitas, pessoas que passam dificuldades, pessoas enfermas, pessoas que não têm mais recursos para certas coisas da vida. E nós queremos nesse momento exercitar a nossa fé através da oração. E eu te convido nesse momento a fazer uma reflexão sobre a tua vida. Que tipo de fé você tem? Qual é a fé que motiva a tua oração? Qual é o exercício que você tem praticado de fé? Porque o aprendizado, ele vem através de algo que você vai praticando, e você vai treinando. O apóstolo Paulo, ele chega a comparar a nossa vida de um atleta que vai exercitando, vai se aprimorando e aí vai melhorando a eficiência, vai se tornando alguém que se torna um campeão. E a nossa oração, ela tem que ser uma oração diária. Ela tem que ser um exercício de fé que vai enchendo o nosso coração. E nas dificuldades que se apresentarem na nossa vida, nós possamos ter a certeza de que em tudo o Senhor está ao nosso lado. Por isso, eu te convido nesse momento a orar. E se você nunca entregou a tua vida para Jesus, hoje você pode fazer isso aí onde você está, orando com muita fé, orando como Elias orou, de uma forma fervorosa, acreditando que Deus está presente nesse lugar, mas que Deus é Espírito, e aonde nós estivermos juntos orando, através da fé, ali estará o Senhor. Pode ser à distância, pode ser aqui, mas Deus se faz presente, porque essa é uma promessa que Jesus deixou escrito em sua palavra, e uma promessa que nunca vai se apagar. Deus é presente, tudo depende da nossa fé. Jesus, na cidade de Nazaré, não operou muitos milagres, porque o povo duvidava que ele era o Filho de Deus. Eles diziam, ora, esse Jesus não é filho da irmã Maria, não é filho de José o carpinteiro? Como diz ele que é o Filho de Deus? Mas quando ele vai em Cafarnaum e as pessoas acreditam, ele opera sinais, prodígios e maravilhas.
Claro que Jesus podia operar com fé ou sem fé, mas Deus escolheu que é somente através da fé que nós vamos receber aquilo que nós pedimos. A fé é dom de Deus. O amor é dom de Deus. Tudo provém do Senhor. Então, se você acredita em Deus e você quer ser justificado para que a súplica que você faça seja poderosa e eficaz, você tem que ser justificado entregando a tua vida para o nosso Salvador Jesus Cristo. Talvez você diga: eu entreguei a minha vida para Jesus, mas as tribulações, as dificuldades fizeram que a minha fé fosse abalada. Não importa. Nós vamos orar agora, e se você deseja entregar a vida para Jesus, ou ainda que você tenha se afastado e deseja voltar, coloque a mão no teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, e esta palavra diz, Senhor, que se eu andar aflito, necessitado de algo, eu tenho que orar, e é o que eu estou fazendo nesse momento. E estou também entregando a minha vida nas tuas mãos, Jesus, porque eu recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu te peço, meu Deus, me ajuda a continuar nesta fé, que eu tenha força para perseverar e que eu possa viver sinais, prodígios e maravilhas. Pai querido, em nome de Jesus, olha para nós reunidos nesse lugar, Senhor. Nós estamos exercitando a nossa fé. Nós queremos, meu Pai, fazer uma oração de uma maneira fervorosa, de uma maneira, meu Deus, que somente através do Teu Espírito Santo é possível fazer, porque nós estamos necessitados de cura, de sinais, de milagre, necessitados, meu Deus, do Teu perdão, da transformação do nosso coração. E nós reconhecemos, Deus, que somos pequenos e pecadores, mas que no nome de Jesus nós somos perdoados, curados e restaurados. Por isso, meu Pai, nós oramos, e eu oro agora para que o Senhor nos abençoe como igreja. Abençoe, meu Deus, nós aqui reunidos e essas pessoas que estão orando à distância agora, Deus. E que no nome de Jesus nós possamos viver as bem-aventuranças da Tua palavra, que nós sejamos felizes e abençoados, e que todo mal caia por terra agora, que todo espírito de incredulidade, de enfermidade, tudo aquilo que não presta, seja agora colocado por terra e debaixo dos nossos pés, e que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, que o Teu nome seja glorificado, e que nós possamos também exercitar a nossa fé através da oração realizado por aqueles que são justificados, para que o Senhor possa operar o milagre através das nossas vidas, e todos nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado e amém, e graças a Deus. Aleluia, Senhor. Glória, glória, glórias. Aleluias. Senhor Deus, eu te agradeço por mais essa reunião, por mais esse momento que passamos aqui na Tua presença, embora a Tua presença seja constante em nossa vida. Que a nossa oração, ela seja ouvida e atendida, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Que nós possamos viver todos os milagres, sinais, prodígios que a Tua palavra relata, porque assim a nossa fé vai ser grandemente edificada, e nós seremos instrumentos usados pelo Senhor, e a Tua palavra vai crescer mais e mais,
A tua bênção vai alcançar vidas e o teu nome será exaltado e glorificado, meu Deus. Por isso nos abençoe, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos livra de todos os males e que nós tenhamos um final de semana abençoadíssimo na tua presença, Deus. E que no próximo domingo nós estejamos aqui reunidos com a alegria de te servir, cantando louvores e orando com muita fé e sabendo que o Senhor é presente na nossa vida, que o nosso coração é cheio da tua graça, da tua misericórdia e da tua bondade. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado e amém e graças a Deus.